Que é isso? Aí começa pra lá. Ai, pra lá, eu botei em vocês. Presta atenção aí, como foi que você me ensinou. E neste nono episódio do podcast No Ar, continuaremos a falar sobre política. E o convidado desta semana é o pré-candidato a prefeito, Erivelto Barbosa. E nós estaremos recebendo o pré-candidato Erivelto Barbosa, segundo e batizado por Carlos César, pré-candidato a prefeito que Xeramobim. Ficou. Ele me ensinou bem direitinho pra você, né? Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Está começando, a partir de agora, mais uma edição do No Ar, o seu podcast. Prazerzaço estar com você mais uma vez. Eu sou Emanuel Santos e aqui na minha companhia para fazer esse podcast comigo, eu tenho o meu parceiro de bancada, Carlos César, professor, pesquisador. Olá, Carlos, tudo bem? Olá, Emanuel. É um prazer mais uma vez a gente compartilhar esse programa com convidados e participações especiais. Isso mesmo, a participação especial novamente do nosso repórter do Sistema Maior de Comunicação, Erivelton Barbosa. Seja bem-vindo mais uma vez, Erivelton. Ok, uma honra mais uma vez estar aqui participando com vocês. E como falei na outra oportunidade, espero contribuir muito para a nossa sociedade com o que nós vamos debater neste momento. A partir de agora, você que está nos acompanhando, seja bem-vindo para nos acompanhar neste bate-papo, onde nós vamos falar hoje sobre eleições municipais 2024 com o pré-candidato a prefeito de Quixeramobim, Eugênio Gomes. Seja bem-vindo, Eugênio, ao nosso nono episódio do podcast No Ar. Primeiro, eu queria agradecer a vocês pelo convite. É sempre uma alegria renovada estar aqui no Sistema Maior de Comunicação. Queria agradecer primeiro a Deus pela oportunidade, o dom da vida de estarmos aqui hoje, a minha família, aos meus amigos, aos meus colaboradores, e espero que a gente possa ter aqui a oportunidade de conversar muito sobre o futuro do município de Quixeramobim. E você acompanha esse nosso podcast, através do nosso canal no YouTube, tá certo? Pela Sertão TV, mas também você tem a oportunidade de conferir o podcast pela Canudos FM 106,7 e a gente também está no Spotify, então você pode nos acompanhar quando e onde quiser pelo Spotify. Lembrando também que esse podcast pode ser acompanhado por meio dos cortes nas redes sociais. Então, não perca tempo de acompanhar esse podcast aonde, quando e como você puder, em diversos momentos, aqui pela sua Sertão TV, no nosso canal 180, no YouTube, no Spotify e na Canudos FM 106,7. Bom, a gente vai começar a conversar com o pré-candidato a prefeito de Quixeramobim, Eugênio Gomes, e eu gostaria inicialmente de saber, Eugênio, como que o seu nome chegou, né, na mesa de escolha para ser o pré-candidato a prefeito de Quixeramobim pelo PP? Primeiro, mais uma vez, gostaria de abraçar, Manuel, abraçar o Erivelton, abraçar ao Carlos César e, em nome de vocês, abraçar a todos os colaboradores do Sistema Maior de Comunicação, ao Marcos, que está aqui operacionalizando aqui hoje, aqui na mesa, enfim, a todos que participam dessa emissora, desse sistema, que contribui de forma direta como formadores de opinião para a sociedade de Quixeramobim. Posto isso, que diz respeito à sua pergunta, nós temos a história de vida. Eu sempre digo que a gente contribui com as nossas histórias de vida. E a construção edificada, para que chegássemos ao nome do vereador Eugênio Gomes, eu gostaria primeiro de fazer aqui menção de quem é o Eugênio. O Eugênio é um cidadão de Quixeramobim, reside aqui em Quixeramobim desde que nasceu, passou parte da sua infância ali no Caraúna, onde a gente tem um carinho muito especial pelo aquele pedaço de chão, pelaquela comunidade tão importante do município de Quixeramobim. Filho de Inês e de Eliseu, em memória, e sempre são pessoas que são as minhas referências para a construção da minha vida. Como o alicerce de qualquer família minha não é diferente,
Gostaria muito que ele estivesse aqui comigo nesse momento tão importante da minha vida, mas ficou os ensinamentos, a contribuição. E sempre dizia, meu pai que era agricultor, analfabeto, minha mãe fez até a 3ª série, era diarista, mas sempre ciente de que a gente edifica e fortalece todos nós através da educação. E eles sempre diziam isso. Vocês que são professores aqui é uma mesa honrada, né, Livelto? Temos professores na mesa, minha esposa é professora, e eles sempre dizem, olha, meu filho, para que você possa vencer na vida, a gente precisa estudar. Eu e seu pai não tivemos essa oportunidade, mas nós vamos mandar você para a cidade, para você estudar. E assim fizeram. Então, eu tenho uma dívida de gratidão eterna com esses 2 atores da minha vida. Eu gostaria de aproveitar esse momento para homenageá-los e dizer que eles foram tudo na minha vida, são tudo na minha vida, porque foi assim que hoje eu chego até aqui. Estou contando isso um pouquinho do Eugênio para dizer que o Eugênio fez essa construção. Hoje chego com a condição de ser pré-candidato pelo PP no município de Quixeramobim a prefeito, exatamente por essa edificação, por essa construção. Né? Eu tenho uma história de vida, de gestão, passei por várias etapas da minha vida, me formei, sou graduado em enfermagem, com especialização em saúde pública, saúde da família, em vigilância epidemiológica, e assim galguei os meus espaços em poderes públicos. Muito deles indicado como cargo comissionado, outro como concursado como nível médio no município de Quixeramobim, e essa edificação, e eu quero aqui deixar de forma bem clara, objetiva, que o legado que deixei por onde passei é o que me habilita hoje a estar colocando mais um nome à disposição da sociedade. Eu entendo que a política, ela constrói, a política pública efetiva, ela transforma a realidade das pessoas, e é fundamental a gente dizer isso para que as pessoas entendam que muitas vezes, às vezes a gente escuta, eu não gosto de política, mas a política pública efetiva transforma as realidades. E a gente tem colocado o nosso nome aí para que a população possa avaliar, deixando um legado de trabalho por onde passamos, uma história de vida, e agora esses 3 anos fazendo uma política diferente. Tenho feito a política de entender que a gente tem que fazer um mandato ao lado do povo. E aí eu tenho feito um mandato de 3 anos interativo, participativo e propositivo. E dentro dessa construção eu acredito que a gente tem contribuído, mas podemos contribuir ainda mais. Por isso, eu respondo sua pergunta dizendo que toda essa trajetória de uma história de vida, seja na gestão, seja como agente público, nos capacita hoje, está colocando e dando mais uma opção no país democrático de direito. Nós temos que fazer as melhores escolhas, porque as melhores escolhas vão transformar as realidades. Erivelton. Ok. Eugênio, você é uma pessoa grata? E dentro dessa situação de gratidão, hoje, seu nome chegar como pré-candidato a Quixeramobim pelo PP, você tendo se juntado a um grupo e tendo dado a maior votação da história ao deputado federal Zé Guimarães pelo PT aqui no município de Quixeramobim, e hoje vê o PT com uma pré-candidatura que não é a sua, apesar de você ser do Partido Progressista, partido esse que também é aliado do governo do Estado. Queria que você me respondesse como você vê toda esta situação, e a primeira, se você é um homem grato e se vê dentro da política, gratidão, ou isso não existe? Eu sou uma pessoa grata, uma pessoa feliz, e feliz com a vida, feliz por tudo aquilo que Deus me oferece, e tenho um desejo e a vontade de todos os dias da minha vida de agradecer isso a Deus, né? E acho que é um desejo que eu carrego no meu coração de ser grato. Trazendo para a nossa política municipal, quando eu recebi o convite para votar José Nobre Guimarães, né, eu fiz um estudo de todas as votações dele. E hoje eu fico muito feliz em dizer que o Eugênio não. Nós, primeira pessoa do plural, o grupo do Eugênio fez um belíssimo trabalho ao ponto
no sábado, antes da eleição, meu telefone tocar, deputado federal José Nobre Guimarães: Eugênio, essa pesquisa mostra que eu só tiro 8 mil votos em Quixeramobim. Disse: deputado, você tira mais de 10 mil votos em Quixeramobim. E quando abriu as urnas, foram 10.026 votos que o deputado tirou aqui no município pela primeira vez na história dele como político e como deputado federal. E ele me ligou à meia-noite agradecendo, no mesmo dia. E eu disse a ele que o meu compromisso com ele estava cumprido. Não o Eugênio, mas o grupo do Eugênio, porque na vida ninguém faz nada sozinho, na política não é diferente. Então, sou muito grato a Deus, né, pela vida que tenho, pela família que tenho, pelos amigos que tenho e pela oportunidade de servir o próximo. Em relação à política, volto a frisar, o meu compromisso com Guimarães foi cumprido, foi honrado. Em relação ao PT ter candidatura, é republicano, no país democrático de direito, você tem direito de fazer as suas escolhas. E o PT entendeu que o Paulo Ferreira era um nome que possa representar aquele partido, e eu, enquanto aliado, entendo que é mais do que republicano, é justo, é legítimo. E cabe a mim respeitar e fazer essa construção, dando à população também a opção do nome do Eugênio. Hoje nós temos, né, alguns candidatos, pré-candidatos a prefeito, que são legítimos, né? O próprio prefeito que aí está, que é um candidato natural, né? É mais do que legítimo, é republicano. Eu acho que o que a população quer ouvir de cada um de nós é as propostas, o que a gente pensa em relação ao futuro do município de Quixeramobim. Mas ao PT, toda a sorte do mundo, entendo que sou aliado do PT e que essa construção tem que ser feita a muitas mãos. Eugênio, eu deixo já o Carlos César na sequência, porque aqui é um jogo muito aberto, é uma oportunidade muito rica. Dentro dessa conjectura, o PP, o Partido Progressista, tem aqui como os grandes nomes o deputado federal A.J. Albuquerque e o deputado estadual, hoje secretário, Zezinho Albuquerque, pai e filho, dentro do grupo que comanda o PP. Aliado de Camilo, aliado do governo do estado é Humano. É garantido que o partido lhe dá esta legenda para concorrer às eleições em Quixeramobim? Essa pergunta ela é uma pergunta que vem das ruas. E eu estou aqui agradecendo o convite, mas trazendo a voz da população para chegar e esclarecer. E dentro dessa mesma pergunta, Eugênio, não poderia deixar de passar, dentro de uma conjuntura, sendo grupo, aceitaria, dentro da conjuntura, ser vice de Paulo Ferreira? Eu primeiro queria lhe agradecer pela pergunta, sempre importante uma pergunta como essa, porque ela é esclarecedora. Quando eu digo que sou pré-candidato pelo PP, eu sempre tive um diálogo aberto com o Zezinho, né, com o deputado estadual que hoje detém, né, o poder de indicar, né, e comandar o partido a nível de município, que é o deputado estadual Leonardo Pinheiro, e sempre disse a ele: olha, eu vou colocar o meu nome como pré-candidato em Quixeramobim, mas no país democrático de direito, quem resolve é o povo, quem decide é o povo. Eu estou dando uma opção à população de Quixeramobim. Mas se a população não entender assim, eu vou respeitar. Mas hoje nós somos pré-candidato com a garantia do partido. Eugênio, se a população entender que o seu nome é um nome que vai contribuir com aquela cidade, você terá a legenda. Ouvi isso do presidente municipal em Fortaleza, que é o Zezinho, e do presidente, da pessoa que indica a presidência a nível de município, que tem essa prerrogativa por ter sido o deputado mais bem votado do PP em Quixeramobim, Leonardo Pinheiro. E eu só quero realmente me tornar candidato se eu fizer um estudo científico, acompanhar todos os estudos científicos e ele apontar: olha, a sociedade de Quixeramobim acredita na sua história de vida, no seu trabalho propositivo, nas suas propostas de governo, aí sim, serei e me tornarei candidato. Você já ouviu essa pergunta hoje, Eugênio? Eu já sou muito tranquilo. Com todo esse contexto, você está bem dentro de um contexto. E se chegar aqui as grandes lideranças e disser: Eugênio, quero lhe acomodar aqui como vice, eu sei que você está bem, mas no momento nós temos que fazer essa junção. Você já ouviu essa pergunta hoje? Sim.
Não, essa resposta é muito clara. Os trabalhos científicos é que vão direcionar essa resposta. Mas o que eu vou deixar claro para você, já me entrevistou várias vezes e eu nunca fujo da linha, né? Quem decide o candidato da oposição em Quixeramobim é a população. Tenho dito isso em todas as minhas falas. O melhor candidato da oposição vai ser escolhido pelo povo. Se a população entender que é o Eugênio, é o Eugênio. Se a população entender que é o Paulo Ferreira, vai ser o Paulo Ferreira com apoio total do grupo do vereador Eugênio Gomes. Assim é um país democrático de direito. Não é gabinete que decide. Não é gabinete que decide. Quem decide é o povo de Quixeramobim. E eu gostaria de lhe dizer mais, ser sincero dentro do que eu traço, dentro das minhas convicções. Não tenho padrinho político. O meu padrinho político é o povo. E assim vou respeitá-lo. Carlos. A minha indagação seria a respeito da sua tomada de decisão para se lançar candidato e se tornar o vereador mais votado de Quixeramobim. Como que surgiu essa ideia? Você que sempre militou no campo político e aí, de repente, você apareceu como um dos pré-candidatos e saiu da eleição como o vereador mais votado. Você esperava aquela votação ou o trabalho foi bem feito? Carlos, primeiro, um abraço especial a você. Fico feliz em ver você aqui. Para mim não é uma surpresa, pelo cidadão e pela pessoa que você é. Estar participando dessa mesa com você, para mim é um prazer e eu só tenho a agradecer. Primeiro, nós tivemos uma história de gestão, né? Por onde nós passamos, nós tivemos a oportunidade de ser ser diretor executivo do consórcio, onde montamos todos os processos de trabalho da Policlínica, do CEL. Tivemos a oportunidade de coordenar a atenção básica do município de Quixeramobim, a vigilância epidemiológica, a direção do hospital, que é uma honra que eu sempre digo que tenho, do Pontes Neto, que é uma unidade de saúde secular, não é só de Quixeramobim, ela é do Sertão Central. Tivemos a oportunidade de ser secretário, né? E todos esses momentos a gente contribuiu. E chegou um ponto que a gente colocou na mesa a possibilidade de entrar na vida pública. Por que eu digo isso e vou incentivar até o dia que eu tiver e quando sair vou continuar incentivando que as pessoas entrem na política? Porque nós temos que entender que a política transforma realidades. E essas pessoas que entram na política precisam ter o compromisso de uma forma holística, comigo, com você, porque essas pessoas vão gerenciar recursos. Aquele cafezinho que a gente toma de manhã, aquele recurso, aquele imposto, ou vai para o prefeito, ou vai para o governador, ou vai para a União. E tudo isso nós temos que entender que precisamos de pessoas capacitadas, habilitadas, mas, acima de tudo, com compromisso com cada um de nós, de otimizar aquele recurso que sai do nosso bolso para que possa tornar políticas públicas. Eu entendo que naquele momento eu poderia contribuir na outra área, já contribuí na área da gestão, poderia contribuir na política, e quando entrei disse, vou fazer uma política diferente. Vocês vão ver toda semana o Eugênio, ou numa comunidade ou no bairro, ouvindo o povo e fazendo o mandato dele com o povo. E assim foi feito. Quando abriu as urnas e o Eugênio foi o vereador mais votado com 2.470 votos, com toda a humildade que me é peculiar, não foi uma surpresa, porque eu tinha uma trajetória de trabalho. Né? Você não pode sair de dentro de casa, do seu ar-condicionado, do seu quarto e dizer, eu quero ser candidato. Não é assim, porque, graças a Deus, as pessoas estão esclarecidas. Né? Nós estamos em tempos de informações em tempo real, então as pessoas conhecem. Na hora que botar aqui Eugênio, quem é Eugênio? Ela vai procurar saber. E é importante que essas pessoas possam, a cada dia, se educar politicamente para que a gente tenha uma sociedade mais rica, para que a gente tenha uma sociedade mais forte. Tudo isso eu estou falando em termos de conhecimento. Você pode tirar tudo de um ser humano, menos o conhecimento. E essa proposta de estar na política foi muito por isso, de poder contribuir de uma forma direta pela melhoria da qualidade de vida das pessoas. E precisa a gente incentivar. Eu fico muito triste quando eu vejo, Carlos, essas pessoas. Eu não gosto de política. Precisa começar a gostar, porque tudo gira em torno da política, do café ao jantar.
gira em torno da política. Então, eu preciso me fortalecer politicamente, conhecer, buscar aqueles candidatos que estão se habilitando a gerenciar o meu recurso para dizer, olha, esse aqui eu acredito, essas propostas elas vão ser colocadas em prática. Ele vai ter zelo pelo meu imposto. Então, a gente precisa incentivar pessoas do bem a entrar na política. Mas, volto a dizer, tem que gostar de gente, tem que querer e tem que ter o compromisso com a verdade. Eugênio, está atrelado à gestão do ex-prefeito de Quixeramobim, Clébio Pavone, te traz alguma dificuldade na busca por essa sua candidatura à prefeitura de Quixeramobim? Não, Emanuel, nenhuma, porque assim, eu sempre... aliás, foi muito boa a sua pergunta, porque algumas pessoas criam uma situação que não existe. Primeiro, a minha relação com o Clébio é muito boa, né? Eu sou muito grato a ele por ter me dado a oportunidade de participar da gestão dele. Eu acho que o Clébio já foi punido pelas urnas, né? Ele é um cara ciente, consciente do que aconteceu. Na vida, nós acertamos e erramos. E o Clébio, eu só tenho por ele gratidão e respeito por ter me dado uma oportunidade numa pasta extremamente sensível, que você lida com o maior bem que o ser humano pode ter, com a vida. A minha gratidão pelo Clébio vai ser eterna. Eu espero que ele continue galgando a vida dele. Se eu puder contribuir para a melhoria da qualidade de vida dele, vou contribuir. Mas eu gostaria de dizer que a mim tem todo o meu respeito, minha admiração, e eu não tenho dúvida que ele vai contribuir com essa minha pré-candidatura, porque a gente tem uma relação muito saudável. E eu queria dizer que eu tive essa oportunidade e aprendi muito. Sabe por quê, Manuel? Foi o maior desafio da minha vida. Mas como assim, Eugênio? No meio de uma administração, eu tive que enfrentar o maior desafio da minha vida, que foi gerenciar aquele momento o maior problema do século, que foi essa pandemia. Então, naquele momento, quando tive a oportunidade de organizar o sistema local de Quixeramobim, nós tivemos percas, como todo o Brasil nós tivemos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, me incapacitou para estar naquele momento lá, de ter a construção de usina no hospital e na UPA, no momento mais delicado da história desse século da humanidade. Uma pandemia é uma pandemia, o nome só por si só já se define, né? Da história dessa humanidade. Eu estava lá. E para mim foi desafiador, mas hoje eu olho para trás e foi um aprendizado muito grande. Sabe por quê? Porque eu ajudei muito o meu município, onde eu nasci, e é um município que eu quero terminar meus dias de vida aqui. Então, a minha gratidão pelo Clébio vai ser eterna. Isso não cria nenhuma dificuldade na minha pré-candidatura. Aliás, vai contribuir, porque ele, como gestor, com certeza pode me orientar em algumas tomadas de decisão, e eu tenho uma relação muito saudável com ele. Mas, para terminar e finalizar, eu sempre digo uma coisa: busque o meu legado de gestão, por onde eu passei. Por isso que não vai ter problema nenhum, porque, graças a Deus, até os adversários políticos, não somos inimigos, adversários políticos reconhecem a grande gestão que a gente fez à frente da pasta da saúde, que a gente deixou uma construção, como fizemos no consórcio, como fizemos por onde passamos. Então, a gente sempre teve um compromisso muito grande com a gestão por onde tivemos a oportunidade de gerenciar. Mas foi muito oportuna a sua pergunta, até para esclarecer a sociedade de Quixeramobim. E, de uma vez por todas, eu gostaria de reafirmar aqui a minha admiração pela a coragem do Clébio de ter dado uma oportunidade a um filho de agricultor e ao filho de um diarista, e eu respondi com muito trabalho e com muita determinação, e a pasta da saúde foi uma pasta muito respeitada. Inclusive, se eu tiver a oportunidade de efetivar a minha candidatura, e se a população tiver o desejo de dar essa oportunidade ao Eugênio, será uma prioridade máxima no município de Quixeramobim, no meu plano de governo. Eugênio,
Como surgiu o Compartilha? Qual foi o relacionamento Compartilha dentro da Secretaria de Saúde quando o senhor foi secretário? E se ainda hoje há uma ligação entre Eugênio, vereador, e o Instituto Compartilha? Boa pergunta também. O Instituto, quando eu cheguei, já foi uma contratação do ex-secretário Rômulo Filho, mas sempre tive uma relação muito respeitosa, né? Todos os meus compromissos eu ajudei, né? E a partir do momento que a gente tem um compromisso de respeito, fica a amizade. E hoje o que eu tenho pelo Instituto, pela presidente Heleni, é muita amizade e muito respeito e gratidão, porque há 2 anos ela vem ajudando a sociedade de Quixeramobim de uma forma indireta. Aliás, isso é feito também, esse trabalho, em várias outras cidades, inclusive em Fortaleza, que tem no estatuto, né, de contribuir com a sociedade em alguns serviços voluntários. E tem nos ajudado muito com Saúde Mais Perto de Você. É uma relação de muito respeito e eu espero que o Instituto Compartilha possa crescer ainda mais. Já são mais de 40 anos no mercado, né? E eu espero mas a minha relação foi muito saudável e eu acho que a saúde ganhou muito, principalmente na atenção secundária. Na média e alta complexidade, que era hospital e UPA, que era o que eles eram responsáveis. Sempre respeitei os contratos e, graças a Deus, ficou esse laço de coleguismo e eu só tenho a agradecer. O senhor é vereador de oposição, eu já falei de gratidão, o Emanuel perguntou, o senhor também falou que é grato ao ex-prefeito Cléber. Hoje o senhor faz oposição à gestão Cirilo e Edmilson, e qual é a sua gratidão a Edmilson Júnior, ou isso não existe no decorrer dessa vida pública? Não, sempre tive uma relação salutar com o Edmilson, né? Entendo que ele me deu algumas oportunidades, sempre contribuí quando tive oportunidade, inclusive com o ex-vereador Idelbrando Rocha, né? A gente tinha uma relação muito salutar, mas a partir do momento que eu disse que ia colocar o nome, essa relação ela se distanciou. E aí eu tive que respeitar, porque nas tomadas de decisões a gente é responsável pelas nossas tomadas de decisões. A partir daquele momento, né, houve uma distância, porque eu tomei um lado, e na minha vida eu sempre digo com quem eu estou e aonde eu estou. E eu disse naquele momento ao Edmilson, dentro do escritório dele, que ia respeitar a minha gratidão ao prefeito Kleber, que tinha me dado uma oportunidade, né? Então, fui muito claro com o Edmilson. Desde então, a gente tem essa relação respeitosa. Eugênio, recentemente circulou nas redes sociais alguns encontros seus com o grupo dos Coelhos, né? Dr. Rômulo Filho. E a pergunta que eu faço é a seguinte: você se decepcionou a partir do momento que o grupo dos Coelhos passaram a apoiar o atual prefeito? A gente teve uma relação também muito saudável, né? A gente entendia que naquele momento nós temos uma construção, continuamos trabalhando essa construção de unidade na base independente, né? E os Coelhos faziam parte desse elo, né? Era uma parte desse elo. Hoje, infelizmente, não é mais, né? O Dr. Rômulo teve uma conversa comigo via telefone e eu desejei ao Dr. Rômulo muita sorte nesse novo projeto, né? Ele me colocava que tinha tomado essa decisão e se sentiu na obrigação de me comunicar, e eu continuo a respeitar o cidadão, o profissional Dr. Rômulo, mas hoje eu penso diferente dele e vou respeitar sempre as tomadas de decisões das pessoas. Porém, eu tenho as minhas convicções e vou continuar aqui fazendo um trabalho propositivo e trabalhando para que essa unidade, com os demais que ficaram aqui na base independente, ela seja sólida e que possa ser essa construção que a gente tanto fala, edificar de um projeto para o município de todos nós. Hoje, em Quixeramobim, é que a gente tem muito, mas muito mesmo, na mão de tão poucos, e muito, quase sem nada. Essa é a realidade do município de Quixeramobim. Isso precisa ser dito, ser falado, para que essa construção desse projeto que a gente está buscando a muitas mãos, com os aliados, ela possa ser vista. É inadmissível que essa desigualdade social, tanta riqueza
na mão de meia dúzia de famílias que ao longo de décadas vem sendo beneficiado, e a grande massa de Xaramubim sem nenhuma oportunidade. Oportunidades mínimas. Se vocês me derem uma oportunidade, eu vou mostrar para vocês. 387 milhões é a previsão orçamentária. Em Xaramubim, durante 3 anos, nós não temos ano passado tivemos menos de 2% de investimentos com recursos próprios do município. Nós temos uma Secretaria de Infraestrutura com mais de 55 milhões de orçamento, uma saúde com mais de 84 milhões de orçamento, uma educação com 146 milhões de orçamento. Vou repetir, educação de Xaramubim, 146 milhões a previsão orçamentária. E o que nós vimos esse ano é uma desconstrução. Para que vocês possam ter uma ideia, o ano letivo vai começar 19 de fevereiro. Isso é uma falta de respeito no processo ensino-aprendizagem. Na Câmara Municipal, como vereador, isso não é possível ser revertido? Infelizmente, nós somos limitados pela própria prerrogativa dos vereadores, né? O papel do vereador, ele pode propor, ele pode sugerir. Vou lhe dar um exemplo para que a gente possa entender. E aqui eu tenho professores na mesa, é fácil de entender. Eu coloquei, durante esses 3 anos, algumas vezes um projeto de indicação. Por que você não constrói um processo ensino-aprendizagem se o grande cerne não seja respeitado? Os mestres, os professores. Várias vezes indiquei para que o prefeito pudesse efetivar as outras 20 horas, para que ele tivesse tranquilidade, fosse valorizado. Tem pessoas com 25 anos, 20 anos que prestam serviço. E vários municípios já fez isso. Mas o prefeito não foi sensível ao meu projeto de indicação. Como você vai valorizar o profissional só com mídias? Não, o profissional na prática, ele precisa ser visto, precisa ser lembrado para que ele tenha condições de trabalho. E a condição de trabalho passa pela valorização do profissional. E aí eu deixo a vocês aqui a informação, o conhecimento, porque ninguém vai tirar nosso. São 146 milhões. Aí, Eugênio, quando isso se levanta lá na Câmara, é sempre voto vencido? Há uma inoperância, na sua visão, por parte dos colegas? Não, o projeto de indicação eu indico ao prefeito, cabe a ele... Mas só na indicação direto? Porque o projeto de indicação... Mas isso não tem um debate mais amplo? A gente tem um debate, porém não tem votação. O projeto de indicação vai direto. Cabe ao prefeito acolher ou não. Infelizmente, ele não teve ainda essa sensibilidade. E as comissões, não ajuda? As comissões, infelizmente, da Câmara Municipal têm sido, eu vejo com muita tristeza, porque não tem, na sua essência, feito o seu papel, que é exatamente isso, de buscar. Nós sabemos, Elivelto, e aqui não cabe hipocrisia, nós temos uma Câmara hoje com a maioria do prefeito municipal, infelizmente, né, na maioria das vezes, é que eu vou lhe dar um tema que eu acho que tem que ser dito aqui. O prefeito pegou a caneta de forma vertical, mesmo de cima para baixo, aumentou 40% a tarifa básica de água. Eu desafio a qualquer um de vocês aqui ter visto uma fala da base do prefeito. Não teve nenhuma. Eu falei, eu pedi, eu solicitei, eu encaminhei ofício ao prefeito e nenhuma tombada. O que ele me respondeu foi com silêncio. Então, hoje tem pessoas aí que estão pagando 42, a tarifa básica, mas tem gente que gasta mais um pouquinho, está pagando quase R$100 de água quando não tem condições. Então, são essas coisas que têm acontecido. Você acaba que saiu os funcionários públicos de 11 para 14, em termos de previdência. São esses absurdos que têm acontecido, que a gente tem cobrado do atual prefeito, que ele dê uma resposta ao povo. Isso não tem. Então, eu acredito que a população vai ter a oportunidade agora de avaliar o trabalho do prefeito, né, que está aí, ver os outros projetos que vão ser colocados para que a população possa avaliar, e a gente vai continuar trabalhando firme, forte, determinado, buscando sempre o bem coletivo. Eugênio, já que a gente está com o tema de Câmara, né, então, você protagonizou na Câmara alguns embates bem ferrenhos, tá certo? A pergunta que eu te faço é o seguinte: você se arrepende de alguma das falas que você fez durante esses embates? A sua
agradecer mais uma vez a sua pergunta também, Carlos César. Eu vou responder a você com um trecho de uma música de Raul Seixas. A gente é uma metamorfose ambulante, né? A gente se transforma, né? Tem alguns que se eu pudesse voltar no tempo, talvez não teria feito. Mas a maturidade, o crescimento faz com que você vá aprendendo. E eu sou essa metamorfose. A cada dia eu quero aprender, a cada dia eu quero me transformar, porque senão não tem sentido eu estar aqui nesse plano terrestre. Então, algumas situações, eu acho que poderia ter sido conduzido de uma forma diferente, mas ser líder da base independente não é fácil, principalmente quando você tem 14 vereadores que são da base do prefeito. Essa discussão não é fácil, mas a gente tem tratado com muito respeito, a partir dessas transformações que eu estou lhe citando, né, para que a gente não cometa, né, nenhum erro e a gente possa ter o equilíbrio necessário para deixar tudo no campo da democracia. E isso eu tenho feito, né, e tenho conversado muito com o Edilberto, que está agora, né, que tem feito um excelente trabalho, o Gleidson Araújo tem feito um excelente trabalho, com o próprio Roberlan, para que a gente possa manter um nível de discussão, porque o que a população espera de um agente público, do seu representante, é que ele leve propostas e faça um discurso e um debate em grande nível. É isso que a gente tem buscado, tem orientado os meninos, mas aqui eu queria aproveitar esse espaço que é riquíssimo, Oliveira, para agradecer, né, os meninos. Não é fácil você ser o líder da oposição por 3 anos, já vai entrar para o 4º, e eu só tenho gratidão aos meninos por me respeitar e por me dar tamanha responsabilidade. E qual a sua avaliação sobre a atual gestão? A avaliação é que eu acho que são 30 anos, e eu vou te responder com números. Nós estamos com 30 anos e a gente não tem uma malha viária que você possa andar. Se você pegar a principal rua da cidade, ela é toda esburacada. Se você for pegar um setor que é importantíssimo, que é a agricultura, os agricultores não têm uma estrada baloada. E isso é o retrato da gestão do atual prefeito. Se você pegar os exames básicos, elementares, que a gente precisa hoje, você tem dificuldade. São números alarmantes, né? Total de ultrassom que você espera para fazer um exame. Então, assim, acho que tem um déficit muito grande na atenção primária, na saúde, na atenção secundária. Graças a Deus que nós somos um município abençoado, porque dentro do nosso território de saúde, nós temos um hospital terciário que tem ajudado muito o município, apesar de ser responsabilidade do governo do Estado. Então, de uma forma direta, na minha opinião, a atual gestão que aí está vem fazendo um trabalho de muita dificuldade. E a população tem enxergado isso, porque a gente tem acompanhado, tem andado, tem visitado, e a gente tem contribuído na medida do possível para que essas pessoas possam melhorar a qualidade de vida. Mas, assim, se você for para a infraestrutura, você não tem uma estrada com direito de ir e vir. Se você for para a saúde, você tem exame esperando há 1 ano. Se você for para a educação, nós temos um desmonte na educação. Se você for para a agricultura, pergunte qual é o ganho que o pequeno, que o médio agricultor tem sido beneficiado com políticas públicas efetivas na área da agricultura. Se você for para o esporte, há tempos nós não temos uma primeira divisão, né? Se não for o Elivelto, junto com outros líderes que têm a capacidade de entender que aquilo ali é investimento, que você está investindo na qualidade de vida das pessoas, né, com esporte. Quanto tempo nós não temos aqui, se não for o dirigente, alguns líderes como o Elivelto e outros, fazer um campeonato? Nós não temos campeonato em Quixeramobim, nós não temos trabalho de base. Então, eu estou te falando disso, mas se a gente for para a ação social, o que a ação social tem contribuído diretamente para essas pessoas? Eu fiz um pequeno requerimento solicitando quantas cestas básicas, porque no momento de dificuldade o setor público tem que estar presente. Quantas cestas básicas foram entregues no município de Quixeramobim durante o ano passado? Até hoje eu estou esperando a resposta da irmã do prefeito, que se tornou secretária de Ação Social. Então são fatos dessa natureza que são verídicos,
mas nós temos um orçamento de 387 milhões no ano passado e vamos ter nesse ano também. Como esse dinheiro está chegando na ponta? Como? De que forma? Qual é o nível de investimento? Se você pegar o nível de investimento na saúde, tem 53,96 só com folha de pagamento. Sabe por que é isso? Porque é os métodos operantes do prefeito há anos. Então, é dessa forma que o dinheiro público tem sido usado no município de Quixeramobim. A gente vê isso com muita tristeza, mas nós temos relatado e estamos tentando mostrar ao povo e tentamos ajudar. Ajudamos como trazemos um projeto de saúde mais perto de você, ajudamos na parte hídrica e ajudamos no social. E o Elivelto é testemunho também que a gente tem, da forma que é possível, da forma que é viável, nós temos ajudado no esporte. Tanto é que colocamos uma emenda, sabemos da dificuldade que é também ter a condição de trabalho, tiramos do contingenciamento, que é uma parte do orçamento que fica lá para desastres e outras enchentes, colocamos um pouquinho, pedimos à equipe do prefeito, na discussão do orçamento do município, para colocar um pouquinho no esporte, um pouquinho na agricultura, porque o orçamento da agricultura, eu vou lhe falar aqui, vocês talvez não saibam, mas não chega a 5 milhões ano. Então, um verdadeiro absurdo quando você tem a Secretaria de Administração e Finanças com 11 milhões. Não é um paradoxo? É um paradoxo, e é por isso que a gente entende que é um causa a atual gestão do prefeito municipal de Quixeramobim. Eugênio, diante de todo este relato que você está fazendo aqui, que já fez na Câmara Municipal, sem nenhuma dúvida, nas suas andanças também você tem feito, vocês se uniram num grupo grande, Sim. Com o objetivo de unificar forças para as disputas em Quixeramobim. E por que esse grupo está se espedaçando aos poucos? Não, Elivelto, eu lhe admiro, lhe respeito, mas não concordo com a sua afirmação. Eu acho que nós temos um grupo grande, eu vou citar. Nós temos o ex-prefeito Clébio, nós temos o ex-prefeito Tasso, nós temos aí uma grande liderança como pré-candidato, que é o Paulo Ferreira. Então, com toda PP e PT continuam juntos? Continua juntos. Nós entendemos que o melhor nome será o candidato de consenso da base independente. Assim, eu tenho muito respeito por todos, né? E com o PT não é diferente. A gente tem sempre dialogado. Eu e o Paulo tem uma relação saudável, né? O que saiu e que a gente respeita é a obrigação de nós, enquanto agente público, respeitar um ao outro. Foi a tomada de decisão. Eu disse o que eu pensava para o Dr. Romo, que não concordava, porém respeitava e desejei boa sorte a ele, como sempre vou desejar. Mas por isso que eu discordo. Eu acho que nós continuamos essa unidade, nós temos liderança como Edilberto, como o Gleis, como o Roberlan, como outros líderes que não estão com mandato. Então, assim, essa construção tem feito a muitas mãos, né? Tanto que nós estamos com um evento, né, daqui a pouco aí, que vai contribuir muito com esse fortalecimento. Ô Eugênio, eu também queria lhe formular aqui a seguinte pergunta. Ao longo dos anos, se você fizer um histórico, aquela oposição muito ferrenha não tem obtido, na sequência dos anos, sucesso. Principalmente se a gente chegar a números da Câmara Municipal de Quixeramobim. Nós tivemos aqui 3 vereadores que fizeram uma oposição muito grande na época. Em Quixeramobim foi o Dr. Rômulo Filho, o Teodomiro e o Paulo Ferreira. O Teodomiro acabava tendo as suas dificuldades de retornar à casa, o Paulo acabou não obtendo sucesso. Recentemente, nós tivemos também outros vereadores na casa fazendo uma oposição e na eleição futura não obtendo êxito. Essa maneira firme e forte, essa oposição que hoje você vem fazendo na Câmara Municipal, mas você tem avaliado também essas situações, esses números, os históricos dos últimos anos? Sim, na realidade a gente tem acompanhado, né, e a gente busca estudar também. Por isso que eu digo que a gente, essa metamorfose, né, de todo dia aprender, a gente poderia até aqui, com professores que nós temos na mesa, citar só... Aqui a mesa é eclética, tem um gestor público, 2 professores e um agricultor. uma mesa
multiconhecimento, e a gente pode citar aqui Sócrates, só sei que de nada sei, todo dia nós aprendemos algo, e essa construção a gente vem aprendendo, né? É tanto que se você fizer uma avaliação, e aí os números mostram isso, nós temos feito uma base independente que mostra, nós temos mostrado muito, com o Portal da Transparência, com blogs, com citações, mas a verdade. Eu sempre digo, tenha o compromisso com a verdade, mas nós temos feito um trabalho propositivo. Nunca na história de Xeramubim você tem mais de 1.000 atendimentos médicos de graça, qualitativo, no interior. Vocês lembram, me corrija se eu estiver errado, nós fazemos no interior, na casa do cidadão, naquele espaço que foi cedido, Carlos César, 600, 700 ultrassonografias gratuitas de qualidade. Então, toda essa construção, que eu sempre digo que é uma construção, é a muitas mãos. Por isso que eu digo que esse trabalho que a gente tem feito é um trabalho propositivo. Só no ano passado, nós levamos 12 poços profundos, o grupo do Eugênio, mas teve outros grupos, como o próprio Edilberto também, que tem trabalhado muito na área hídrica, né? Na questão social. Nós temos, às vezes, feito torneios, você é testemunha, para ajudar algumas comunidades, para buscar um bem coletivo, como uma igreja, como templos. Então, nós temos feito um trabalho de mostrar à sociedade o que está no Portal da Transparência, que muitas vezes a população não tem acesso, e aí nós temos que respeitar, mas também temos feito um trabalho propositivo. E eu queria dizer a vocês que esse trabalho é o que a população espera. Projetos, ajuda, seja do Legislativo, seja do Executivo. E a gente tem mesclado isso, fazer o nosso trabalho de fiscalizador, mas também propondo e levando para a prática. Não adianta estar no discurso. Nós temos hoje uma gestão midiática, que gasta milhões com mídia. Porém, na prática, as pessoas não têm o básico na central de abastecimento farmacêutico. E aí são coisas dessa natureza que são um paradoxo, né? Eu gasto muito onde não deveria gastar, e aquele que precisa, aquele mais carente, aquele que precisa realmente ser assistido, não tem sido assistido. Por isso eu volto a responder e dizer que vejo com muita tristeza a atual gestão do município de Quixeramobim. Eugênio, você falou aí sobre o projeto, né, Saúde Mais Perto de Você. Caso você seja eleito, esse projeto ele pode se transformar em um projeto permanente no município? É uma das minhas ferramentas que vai estar no plano de governo. Na realidade, ela não vai se tornar permanente, não. Ela vai só se tornar permanente, não. Ela vai se tornar permanente e ampliada, porque a gente vai buscar, e aí nós vamos ter uma condição de direcionar as tomadas de decisões, consequentemente a gente pode ampliar, acrescentar outros serviços ao que hoje é ofertado de forma gratuita. Eu acho que a gente pode sim fazer esse trabalho, e é uma das coisas que eu tenho um sonho de fazer também, é fazer com que a saúde esteja mais perto de cada cidadão de Quixeramobim, principalmente aquele que mora mais distante, porque muitas vezes não tem que vender a galinha para vir fazer um exame de sangue, e às vezes gasta mais na viagem, na alimentação, com o exame de sangue. E isso nós vamos ver com muito carinho. O que eu chamo de descentralizar o serviço de saúde. Vamos descentralizar a saúde. Vai ser, quando eu digo que um dos meus desejos é que a saúde seja prioridade total, porque vai ser sim. Nós vamos ter uma atenção básica forte, né? Uma atenção básica equilibrada, e a atenção terciária nós vamos buscar parceria com o governo estadual e com o governo federal, para que as pessoas tenham direito ao acesso a consultas especializadas. E eu não poderia deixar aqui de dizer isso. Não adianta só dizer que vou fazer, você tem que mostrar conhecimento. Eu até já sugeri ao prefeito, e caso a população entenda, nós vamos trabalhar isso com o chamado extra-teto, que é as emendas parlamentares que pode ser incluída e resolver essa problemática. Até sugeri ao prefeito que ele tirasse 1 milhão de emenda e comprasse de medicação para a sociedade de Quixeramobim, esta pactuação. Nada invalida dele fazer isso. Nós temos a pactuação, porque hoje, eu não sei se vocês sabem, mas nós precisamos trabalhar protocolo. Hoje, a média de consultas e de receita que chega na central de abastecimento farmacêutico é em torno de 500. Então,
a demanda na saúde, muitas vezes, ele vai ser maior do que a oferta. Então, você tem que buscar mecanismo para, pelo menos, equilibrar esse jogo. Eu faço minha última pergunta, da mesma forma que foi passada, e não poderia deixar de fazer. Eugênio, é muito claro que uma disputa de eleição municipal ela é totalmente diferente de uma eleição estadual ou vice-versa. Dizem que, você já respondeu, mas vou lhe perguntar de novo com mais amplitude. Dizem que uma candidatura em um município se articula, se trabalha, mas ela vem de cima. No município de Quixeramobim e no estado do Ceará, hoje nós temos o PP, Partido Progressista que o senhor faz parte, Zezinho Albuquerque é a maior referência, ligado a Eumano, que é ligado a Camilo, que é ligado a Cid Gomes. Nós temos a José Guimarães, tudo é um grupo só. Nós temos o atual gestor, que está no PDT, mas já se pronunciou que segue aonde Cid Gomes for. Nós temos o vice-prefeito do Quixeramobim, que é do PSD, que tem Domingos Filho como referência, que também é governo. Enfim, no município de Quixeramobim, eu fiz um levantamento, nós temos 10 partidos que estão se arrumando, se preparando, trabalhando para uma eleição municipal. Mas a maioria, dentre eles, PT, PEP, que é o Partido Progressista, o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, o PSB, o PDT, que está saindo, mas indo para lá, enfim, todos eles com grandes líderes. E se chegarem a um consenso, e o Eugênio tendo esse apoio da população, Vossa Excelência disse que tem, e o consenso é que é uma candidatura ampla. E aí, Eugênio abriria mão, Eugênio ficaria como? Sentaria com o prefeito, com o vice, com o PT, formaria base, sem esquecer o MDB, que tem a vice-governadoria e que tem aqui a liderança do Dr. Rômulo Coelho? Eu gostaria de ser claro nessa pergunta, né? Eu não tenho nenhum padrinho político. O meu maior padrinho político é o povo. Quem vai definir o meu futuro no município de Quixeramobim é a população de Quixeramobim. Então, muito tranquilo, muito sereno. Mas você precisa de um partido? Não, a questão do partido hoje, o presidente municipal em Fortaleza, deputado estadual Zezinho Albuquerque, disse de forma bem clara: Eugênio, se você em Quixeramobim, a população entender que você pode representar aquele município, você terá a legenda. Caso, em algum momento dessa trajetória, a gente perceber algum movimento diferente disso, a gente tem outros convites, né, para migrar para outros partidos, e nós estamos avaliando com muito carinho, muita sabedoria. Sentaria ou não com esse grupo citado? Qual grupo que você se refere? De todos os partidos, com todas essas lideranças a nível de estado e de município. Não, a condução que eu tenho feito, ela é bem clara. Eu não tenho dificuldade de dialogar com ninguém. A única pessoa que não tem diálogo para com a minha pessoa é o atual gestor do município de Quixeramobim. Então você não dialogava com o prefeito Cid? Não tem nenhum diálogo, porque penso totalmente diferente dele e acredito que as pessoas querem saber o que o seu representante pensa. Não tenho condições, se conversar sobre o município de Quixeramobim, estou sempre aberto ao diálogo, porque uma liderança contemporânea dialoga com qualquer um, mas da parte política, e aqui nós temos que deixar claro, política, nenhuma condição de conversar com o atual gestor, porque penso muito diferente dele. Somos antagônicos, e assim, pensar tão diferente assim, e aí eu tenho conduzido o meu mandato dessa forma, respeitando aqueles que acreditaram em mim, com as minhas convicções, aquilo que eu acredito, e aonde eu estou, com quem eu estou. Fora isso, todos os diálogos políticos serão tratados de forma muito respeitosa e de forma muito serena. Fica claro para a sociedade de Quixeramobim. Quem vai dizer se sou candidato ou não é nenhum padrinho político, é o povo de Quixeramobim. Eu agradeço aos meninos pela oportunidade. Obrigado pelas respostas, Eugênio. Eu que lhe agradeço também. Então, Carlos, você tem sua última pergunta a fazer? A última pergunta é bem rápida e você pode até resumir também, o nosso tempo já está correndo. O que a população de Quixeramobim pode esperar caso você venha a ser o prefeito de Quixeramobim?
A população pode esperar um gestor com muito compromisso, com muita transparência e que acredita que a gente pode transformar a realidade das pessoas pelas melhores tomadas de decisões. Vai ter, sim, um prefeito muito trabalhador e muito sensível com a causa de todos. Então, para a gente encerrar, deixa aqui as suas palavras finais para a nossa população de Quixeramobim, porque a gente já está chegando no finalzinho do nosso podcast. Eu gostaria, Manuel, ao Elivelto, ao Carlos, em nome de vocês, a toda a equipe, né, a todos os colaboradores dessa casa, obrigado pela oportunidade. Queria primeiro, da forma que comecei, agradecendo a Deus, terminando agradecendo a Deus pela oportunidade de participar dessa mesa, foi muito rico. Eu acredito que essas oportunidades ela fortalecem a democracia, porque vocês vão escutar aqui todos os pré-candidatos e é assim que tem que ser, né? Direitos iguais, democracia, para que as pessoas tenham direito a acesso à informação. A informação, os formadores de opinião são muito importantes, porque a partir do momento que eu levo uma informação precisa, verdadeira, ela contribui para a escolha daquela pessoa que está lhe escutando. Então, o que eu posso dizer para a sociedade, que tenha em mim um pré-candidato que tenha um compromisso sempre com a verdade e, se assim a população entender, avalie o nome do Eugênio, que aí sim, depois de todas as análises, todas as avaliações dos trabalhos científicos, que são as pesquisas, se a população assim entender, meu nome vai estar lá à disposição dessa sociedade, que é um município que eu nasci, me criei e pretendo terminar meus dias de vida aqui com muita sabedoria. Se assim não for, eu vou contribuir do mesmo jeito, seja em qualquer cargo que eu estiver. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Eugênio, a gente agradece, então, em nome aqui de todos os participantes desse podcast, pela sua colaboração aqui conosco, por ter atendido a esse nosso convite, e a gente espera, oportunamente, em outros momentos, estar entrevistando novamente você. E a você de casa que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui no nosso podcast. A gente fica por aqui, mas eu lembro a você que você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal 180, também da Brisanet, e você também acompanha a gente pelo Spotify e na Canudos FM 106,7. Tchauzinho e até mais um episódio do No Ar, o seu podcast.